Voltamos então com a nossa quarta palestra dessa manhã, do segundo dia do Congresso Florestas Online 2021, nossa sexta edição. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de todo o Brasil e da América Latina. O pessoal está aqui no chat já comemorando, agradecendo, dizendo que cidades vocês estão falando. Sempre é bom a gente saber de que cidade vocês estão assistindo a nossa transmissão de hoje. E como sempre eu digo, você só está assistindo esse nosso congresso graças à parceria dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, que possibilitam que nós entreguemos a vocês essas informações de qualidade, graças aos nossos belíssimos e maravilhosos palestrantes que estão trazendo só informações de qualidade e informações exclusivas. Então, aproveitando para agradecer sempre os nossos patrocinadores, a Ponce, a Mirex, a Corteva, a CEF Consultoria, a Bayer, o Grupo Correia Neto, a Inovatec, a Cerebolgen, Comptec, a Tamex, Envimat, Arbogen e Dinagro. Muito obrigado a todos e o nosso palestrante já está aqui do meu lado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Marcelo, você está em Curitiba hoje? Eu estou na fria Curitiba, que ainda não entendeu que nós já estamos na primavera e insiste em permanecer no inverno. Tá frio aí, não? Tá frio, tá 13, 14 graus agora. Caramba! Mas é bom, é bom, é bom. Aqui ainda tá quente, aqui em Campo Grande, depois daquele susto que nós tivemos, com aquele vendaval que destruiu quase a cidade. Eu fiquei 3 dias sem luz aqui em casa, mas a gente vai passando, tudo faz parte da natureza, tudo faz parte dessa mudança climática que está acontecendo no mundo inteiro, e a gente vai ter que se acostumar, e eu quero também poder acostumar com essas histórias todas de Big Data Analytics, aplicação ao setor florestal, que é o tema da sua palestra de hoje. Traga essas informações para a gente, que meu coração está aberto, e todo mundo com a mente aberta também, para aprender um pouco mais, porque é muita novidade. É com você, Marcelo. Ok, obrigado, Paulo. Paulo, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu convite, gentil convite, de estar aqui nesse evento que já foi destacado pelos demais palestrantes, que é um sucesso. Muito antes da pandemia nos obrigar a ir para o online, você já teve essa sacada e começou a fazer esses eventos online, que tem sido um grande sucesso. E eu vou aproveitar o que o Robson falou. O Robson falou que seria um grande desafio ele palestrar depois do Manuel, e eu vou dizer que está cada vez pior, viu, Robson, porque é um grande desafio palestrar depois do João, depois do Manuel e depois de você. E também eu queria aproveitar, agradecendo também já, ainda nesses agradecimentos, falar que eu já ganhei o dia por ter o meu nome citado por esse ícone do setor florestal, Manuel de Freitas. Para mim, ele é o grande gentleman do setor florestal, chama-se Manuel de Freitas, que nos deu uma grande aula aqui sobre aspectos que vão além da técnica, né, que nós estamos abordando, mas eu acho que as palestras, os temas das palestras estão muito bem concatenados, né? Então, o Paulo foi muito feliz em organizar essa sequência de temas, porque nós estamos conseguindo engatar uma palestra na outra, primeiro as tendências do setor, aí falando um pouquinho de gestão, aí o Robson falou sobre gestão, sustentabilidade, dados, e eu vou ter a tarefa de falar um pouquinho sobre algo que não é muito confortável a nós, engenheiros florestais, que estamos mais acostumados a colocar uma bota e correr para o campo. E eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre Data Analytics, e como que isso pode ser trazido e está sendo trazido para o setor florestal. Rapidamente, antes de eu começar a falar sobre Data Analytics, aí sim eu estou na página 1, correto, da minha apresentação. Eu sou engenheiro florestal, advogado, né, sócio-diretor do Grupo Index. O Grupo Index, quem é? O Grupo Index é hoje o grupo de consultoria mais antigo do Brasil. Nós somos compostos dessas 5 empresas. E, embora muitas vezes a apresentação institucional seja um pouquinho chato, mas essa apresentação aqui, ela é necessária porque esse ano a gente completou 50 anos, e isso tem tudo a ver com o tema da minha palestra. Há alguns anos já, eu e meus sócios, a gente vem discutindo o que a gente precisa fazer
para continuar sobrevivendo, para completar mais 50 anos e ver as próximas gerações do Grupo INRIX celebrando esses 50 anos. E nós não temos dúvida que, se nós não colocarmos tecnologia nos nossos negócios, nós não chegaremos aos próximos 50 anos, nós não viveremos os próximos 50 anos. Então, muito embora o João Comero tenha colocado que a tecnologia é uma das mega tendências do futuro, eu diria, João, que a tecnologia, eu acho que, pelo menos para nós, e eu acho que para o setor florestal como um todo, é uma mega necessidade. Se a gente não colocar tecnologia, a gente está roubado, a gente está frito, a gente não vai continuar por aqui. Então, durante esses 50 anos, a gente atendeu aí muita gente no setor florestal, fez bastante coisa e coletou bastante dados que nós iremos utilizar agora justamente para analisar de uma forma a orientar as nossas ações futuras. E isso, de uma forma geral, é o que eu pretendo abordar aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho do futuro do setor e do futuro do próprio Grupo INRIX. Então, antes da gente falar sobre como o setor florestal utiliza dados, utiliza o Big Data, eu preciso caracterizar o que é isso. Então, o Big Data, ele é caracterizado por um grande volume de dados. Hoje, nós somos inundados por dados de todos os lados. Eu tenho certeza que todos que estão aqui assistindo, uma hora do dia, dão aquela parada, pegam o celular e abrem uma rede social, abrem um Instagram, abrem um LinkedIn, e aí vem uma chuva de informação, uma chuva de dados, que nós nem sempre temos a quantidade, a capacidade de fazer a devida análise. Então, o Big Data, ele é justamente isso, a gente conseguir utilizar essa grande quantidade de dados para fazer uma análise devida e, a partir dessa análise devida, ter insights, tomar decisões, agir de forma ao quê? Agir de forma a gerir o nosso negócio de forma mais eficiente. E aí vocês vejam que eu estou usando palavras que foram já repetidas aqui, gestão, eficiência, dados, de modo que realmente as coisas estão se engatando umas nas outras. Mas se nós temos uma grande quantidade de dados, como que a gente trata, né? O que a gente faz com esses dados? Qual que é a origem dos dados que nós estamos falando aqui? Então, vejam, hoje nós temos dados em todos os lugares. Nós temos dados nas indústrias, nós temos dados no mercado, e nós vamos falar especificamente mais tarde sobre dados de mercado e análise de mercado florestal com tecnologia. Nós temos sensores, nós temos empresas, temos a internet, temos softwares, ou seja, são várias fontes de dados que nos geram dois tipos de dados. São dados estruturados, ou seja, aqueles dados que tem por trás uma tabela, uma organização, e dados não estruturados, né? Por exemplo, um documento PDF. Né? E esses dados, tanto os não estruturados quanto os estruturados, precisam estar acessíveis para a gente poder ter um Big Data. Então, muitas vezes nós temos, naturalmente, dados proprietários, né, que não estão acessíveis a terceiros, e aí a gente não consegue utilizar. Então, essas são as características dos dados de origem do Big Data. Uma outra característica muito marcante é um grande boom de informações que determina que apenas sistemas inteligentes conseguem processar. O Robson fez um comentário que ficou na minha cabeça, ele falou sobre uma série de sistemas, nas suas reflexões finais, uma série de sistemas que não são conectados. E hoje nós temos isso, nós temos na nossa gestão florestal uma série de sistemas que não se conversam. Então, o Big Data, ele é caracterizado por um grande número de informações, mas que é gerida por um sistema inteligente, né? Nós temos vários exemplos desses sistemas, né? O mais conhecido talvez seja o Power BI, nós temos o Tableau, o Spider, outros sistemas que são utilizados para quê? Para usar essa grande quantidade de dados e torná-la
uma vantagem competitiva para o nosso negócio. Um grande exemplo que nós vemos diariamente de uso do Big Data em prol do negócio são as escutas sociais. As escutas sociais, quando a gente fala lá que precisa comprar um telefone novo perto do teu telefoninho velho, ele vai começar, o Instagram vai começar a te mandar mensagens, anúncios de novos telefones, ou quando você coloca lá, escreve no Google, procura o smartphone, isso vai começar a vir. Por quê? Porque é um sistema de informações geradas, analisadas de forma inteligente, processadas de forma inteligente, que reverte em uma vantagem competitiva para o negócio. Quais são as grandes características, pessoal, do Big Data? Então, nós temos os 5 Bs do Big Data. O primeiro deles é volume, que nós já falamos aqui. Nós trabalhamos com um grande volume de dados. O segundo deles é veracidade, ou seja, nós precisamos ter certeza sobre a veracidade dos dados que nós trabalhamos para colocar-nos para dentro. E aí vem a pergunta que um colega florestal fez ao Robson sobre a qualidade dos dados. Então, realmente é preciso ter um mecanismo de captura dos dados bastante eficiente. Outra característica do Big Data, ele é dinâmico, as coisas acontecem, mudam em grande velocidade, então isso precisa ser considerado. Os dados também variam, né? Você tem uma série de fontes de dados que, combinadas, vai gerar análise para gerar aquilo que você quer chegar. E, por fim, precisa ter valor, né? Os dados precisam ser significativos, né, para o negócio que a gente está tratando, né? Não adianta a gente coletar dados que não têm nenhuma importância para o processo. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Como que a gente chega do Big Data para tomada de decisões? Então, vejam, o Big Data é um conjunto de dados, né? Um grande conjunto de dados. Quando a gente está organizando os dados de um Big Data, a gente tem essas 3 etapas aqui. A coleta dos dados, né, que nós já falamos que precisa ser realizada de uma forma interessante para ter dados úteis, né, dados que são relevantes para a organização. A organização dos dados, como que nós vamos arranjar esses dados internamente, e o armazenamento. A partir do momento que a gente tem isso já organizado, a gente passa para a segunda fase, que é a de análise, a analytics. E é aqui que eu gostaria de já começar a fazer um gancho com o setor florestal, mais especificamente com as análises de mercado florestais que nós fazemos no Grupo Index. Então, quando a gente fala do Analytics, a gente tem uma escala de valor analítico. Essa escala de valor analítico começa com uma análise descritiva. Essa análise descritiva, ela vai buscar entender o que está acontecendo, né? Ou o que aconteceu no passado. E junto com a análise descritiva, nós temos a análise diagnóstica. Por que isso aconteceu? Manuel de Freitas falou muito bem sobre isso quando falou sobre gestão. E eu me lembrei de uma frase de um dos papas da administração, o Drucker, que fala que a gente não consegue gerenciar nada daquilo que a gente não mede, nada daquilo que a gente não diagnostica. Então, a análise descritiva e a diagnóstica são muito importantes para entender aquilo que acontece, aquilo que aconteceu e as suas razões. Aí nós passamos para a análise preditiva. O que vai acontecer? Em análise de mercado, é muito normal aqui nós fazermos prognoses de preço. A gente pega a demanda do mercado, o suprimento, a gente analisa variáveis macro e microeconômicas para a criação de um modelo um modelo econométrico que vai nos dar a prognose de preço, ou seja, o que vai acontecer. E, por fim, e aí já quase saindo da fase analytics, uma análise prescritiva, ou seja, o que nós podemos fazer para prevenir resultados indesejados ou para garantir resultados desejados. E aí parte finalmente para a grande vantagem do Big Data, que são as decisões. Decisões fundamentadas em uma boa análise, em um vasto banco de dados.
Aí vem as grandes vantagens, que são a competitividade, tomada de decisões, identificação de padrões, agilidade, e o Big Data, ele se torna a base necessária para aquilo que nós conhecemos como Business Intelligence. Então, o Business Intelligence, ele vai resolver problemas do setor, ele vai nos permitir ter maior conhecimento sobre o negócio e alcançar objetivos traçados de forma consolidada, mas tudo isso só é possível se nós tivermos um Big Data por trás devidamente organizado. Muito bem, mas como que funciona, como que nós levamos esse conceito para o setor florestal? O Big Data ele é aplicado no setor florestal, o que ele resolve? Quais são os desafios que o Big Data pode trazer para o setor florestal? Então, vamos lá. Quando a gente está no setor florestal e o Big Data começa com dados, nós temos 3 fontes específicas de dados. Então, no campo, na floresta, nós temos uma série de exemplos. Por exemplo, uma entrevista que eu faço com um produtor, um inventário florestal, tá? Uma análise de um especialista em botânica florestal, imagens coletadas de drone, coletadas de satélite, de diversas formas, e muitas outras formas de se coletar variáveis em campo. Na indústria, as análises, os dados coletados, né, os sensores do processo industrial, uma série de dados que nós coletamos, e, por fim, no mercado. Então, nós temos uma infinidade de informações que podem ser coletadas no mercado a partir de várias fontes. Muitas delas, como estão aqui na tela de vocês, são fontes governamentais, são fontes oficiais, as quais a gente pode criar formas automatizadas de coleta de dados, né? Dados extremamente relevantes para análise de mercado, por exemplo, dados do Cadastro Ambiental Rural, dados do Sistema de Gestão Fundiária, do INCRA, do CIGEF, né? Dados do MAP Biomas, ou seja, dados que nós usamos diariamente para fazer as nossas análises. E aí nós temos 3 grandes áreas do negócio florestal que se conectam, isso que é muito interessante, como fontes e como referências. Então, vejam, lá na floresta, o Big Data, ele promove conhecimento, promove facilidade, promove agilidade, né? Pelo trânsito de dados, mas a floresta é uma fonte de dados, tanto para a indústria quanto para o mercado. E da mesma forma, o mercado, os dados do mercado servirão de referência para a análise da indústria e servirão de base para a análise da floresta. Então, o Big Data no setor florestal, ele é extremamente importante para que esse ciclo aqui ocorra, onde dados de floresta e de indústria alimentam a análise de mercado e as análises, os dados, o desempenho de mercado se tornam uma referência para ajustes na gestão da indústria e uma base para determinar como que nós iremos gerir a nossa floresta. Uma vez, como já foi dito aqui, não adianta a gente gerir floresta se não entender o mercado e saber para onde essa floresta vai ser levada, vai ser colocada no mercado. Se nós olharmos a evolução, né, muito já foi falado hoje sobre a evolução, né, da tecnologia, dos dados, a gente se pergunta, os negócios florestais eles são mais complicados para a digitalização, e aí a gente observa que não, que os desafios são os mesmos que qualquer outro negócio. Tanto é que hoje, meus amigos, na nossa equipe do Grupo Index, nós temos vários profissionais que não são do setor florestal, que não são profissionais de engenharia florestal, mas são profissionais de tecnologia, que olham o desafio de colocar os dados florestais dentro de um Big Data da mesma forma do desafio de colocar qualquer dado de qualquer outro setor dentro de um Big Data. É óbvio que quando precisa de um conhecimento um pouquinho ali maior da floresta, a gente aí usa o nosso time florestal. Mas, em tese, os desafios são os mesmos. E talvez o grande motivo assim, do atraso
do desenvolvimento tecnológico do setor florestal é algo que já foi bastante tratado aqui, que é a descentralização das informações. Embora nós tenhamos uma série de fontes de dados públicas, proprietários, privados, tudo isso está bastante descentralizado. E se nós olhamos, fazemos um benchmark com outros países, e aí nós não temos como não olhar sempre os Estados Unidos, que é uma referência, né, mundial em termos de produção florestal, a gente vê dados muito mais centralizados em um único local. O fato, meus caros, é que a gente prevê, né, globalmente, né, bastante expansão do uso tecnológico da informação no setor florestal. Então, a FAO falou recentemente que a necessidade de negócios que incluem pequenos e médios produtores rurais na transformação digital é algo extremamente importante. É isso que nós estamos tratando aqui. De novo, a gente está tratando aqui do futuro do setor florestal. O Big Data para o setor florestal, as possibilidades começam a ser vislumbradas, estudadas e até aplicadas. Então, está ficando fácil a gente fazer palestra depois de grandes palestrantes que falaram anteriormente. Vou de novo utilizar aqui, roubar a figura que o Robson usou do iceberg. Eu achei isso muito interessante. A gente está olhando só a ponta do iceberg. Então, se a gente for olhar assim essa evolução, a gente vai olhar em que muita coisa ainda tem para acontecer. Né? A gente começou somente agora, né, a entender um pouco melhor e isso aplicar. Então, 2020 a 2030, ainda segundo a FAO, será a década da digitalização para os negócios rurais. Novos nichos de negócio e avanços tecnológicos serão presentes. E aí, pessoal, me deu um insight aqui, falando em dados e insights. Pessoal, nossos futuros colegas que estão nos assistindo, né, o Paulo Cardoso falou que tem bastante gente, bastante estudante de engenharia florestal, não fechem os olhos para isso. Tá? Vocês precisam ver que, talvez mais importante que vocês se especializarem em aspectos muito específicos da atividade florestal, não estou falando que não são importantes, mas talvez sejam muito importantes vocês abrirem os olhos para a tecnologia, para a programação e para isso que nós estamos falando aqui hoje com vocês. Como que nós, no Grupo Index, estamos utilizando o Big Data? Então, nós temos um banco de dados de 50 anos, que começou a ser formado em 1971. É óbvio que lá em 1971, os fundadores, né, os nossos conselheiros hoje, que são os fundadores do Grupo Index, não se preocupavam com isso, por isso que nós estamos fazendo um trabalho muito intensivo de resgatar esses dados que são registrados em papel e digitalizá-los, né, para a gente ter uma base de dados estruturada. O sistema de gestão da qualidade nosso é extremamente importante para organizar tudo isso e investimento em tecnologias emergentes para quê? Para ter uma coleta de dados. Por outro lado, a nossa experiência em consultoria, né, a nossa possibilidade de validar o que a gente faz com os clientes e o conhecimento de mercado está sendo utilizado para formar aquilo que a gente chama de business intelligence. Né? Então, eu quero trazer essa experiência do Grupo Index para explicar para vocês como que isso pode ser trazido para o setor florestal. Quando a gente fala de banco de dados de 50 anos, eu estou falando do quê? Eu estou falando de inventários, due diligence, appraisals, geoanálises, auditorias, valuation, certificação, uma série de trabalhos que nós fizemos que geraram uma grande quantidade de dados que estavam lá guardados num grande armário, e isso não se chama banco de dados. A gente tinha ali um bando de dados, não um banco de dados. Hoje a gente está transformando isso em um Big Data, né, seguindo esses caminhos que nós já comentamos com vocês. Então, todos esses milhares de projetos que nós fizemos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, nos trouxeram esses dados, e agora o grande desafio é digitalizar, transformar isso num banco de dados, né? E esses dados proprietários, em combinação com fontes oficiais de dados, né? Aí vem CAR, preços de madeira,
preços de insumo, dados de clima, solos, valor, ou seja, as fontes já estão N, vão nos gerar o nosso business dataset, ou seja, aquilo que nós utilizaremos para construir as nossas análises. Vamos construir análises dinâmicas para ter nossos insights, para fazer previsões, comportamentos de mercado, estimativas de comportamento futuro, né, as prognoses que eu mencionei, criar modelos, analisar viabilidade, ou seja, aqui a utilização é quase que infinita. A gente pode fazer misérias quando tem isso tudo combinado. Alguns exemplos que a gente usa lá, classificação de gênero e idade de plantios florestais. Então, a gente utiliza dados, né, organizados para classificar gênero e idade de plantios florestais. Modelos estimativas de produtividade. Né, a gente categoriza isso cruzando vários dados, tanto de campo quanto dados de solo, de clima, de precipitação, para criar modelos e estimativas de produtividade e aqui poder projetar qual vai ser a produtividade futura em áreas florestais. Monitoramento e análise histórica do cultivo de plantio, detecção de mortalidade, né, tudo isso feito seguindo aquele preceito, cruzamento de dados proprietários com dados de mercado, gerando business datasets. Estudo de mercado, né, aqui a gente analisa, né, uma série de variáveis para entender comportamento de preço de madeira, oferta e demanda de madeira em diferentes mercados. E, graças a essa configuração, dentro do grupo Index, meus caros, a gente definiu uma empresa especificamente responsável pelo Big Data. Na verdade, nós criamos uma startup em 2021 chamada MapForest, que combina consultoria florestal, tecnologia de informação e geotecnologia para produzir aquilo que nós almejamos, que é trazer essa tecnologia e criar um novo momento para o setor florestal, que é algo extremamente necessário para a gente continuar trabalhando. Então, a MapForest, a startup do Grupo Index, ela possui uma plataforma, né, geoespacial baseada em SaaS, chamada MapForest 4.0, e ela possui cerca de 50 funcionalidades. Né, e a gente, então, por meio de algoritmos de alta complexidade, que foram desenvolvidos por nossa equipe, a gente usa, né, promove o uso aplicado dos dados, que nós já falamos, ou seja, temos o Big Data, promovemos as análises, um raciocínio sistemático para basear a tomada de decisão mais eficiente. Então, o que nós estamos falando aqui, e a razão pela qual eu estou mostrando para vocês a nossa startup, é que porque isso é uma aplicação, um exemplo concreto de como que se pode aplicar o Big Data Analytics no setor florestal. Então, hoje, a MapForest já tem algumas conquistas, né? Já foi aprovada em vários editais, já tem investimento do Parque Tecnológico de Itaipu, que é o maior parque tecnológico hoje do Brasil. E o nosso objetivo são justamente aqueles objetivos comuns ao uso do Big Data, diminuir a dificuldade para análise de negócio e empreendimentos, solucionar a exclusão de pequenos e médios produtores, que é uma grande dor do nosso setor, né, a exclusão de pequenos e médios produtores, diminuir a morosidade e custos de projetos florestais e acabar com a informação limitada e não interativa, uma série de problemas que a gente já tratou aqui. Então, a gente se baseia em dados proprietários e dados públicos, né? Temos um DNA tecnológico bastante arraigado, né? Baseado em inteligência artificial, em ferramentas de geotecnologia, em algoritmos próprios. E aí vem uma série de funcionalidades, e com isso eu quero demonstrar o quê, pessoal? A gente, analisando dados de uma forma correta, né? Organizados em Big Data, nós conseguimos gerar uma série de insights, uma série de resultados que, no caso aqui do Grupo Index e da MapForest, estão materializados em mais de 50 funcionalidades. E a nossa ideia aqui com isso, meus caros, é justamente ter aquilo que a gente chama em mercado florestal em um clique. O que eu quero dizer com isso?
O Grupo Índice sempre desenvolveu uma série de estudos de mercado florestais. E esses estudos são caracterizados por o quê? Por um trabalho moroso, um trabalho longo e um trabalho caro para o nosso cliente. Mais do que isso, quando a gente faz um estudo de mercado, a gente entrega, por mais que a gente se esforce para fazer um grande trabalho, a gente internamente tem uma frustração, porque a gente entrega para o cliente uma fotografia estática do mercado. E essa fotografia, como toda fotografia, depois de um tempo ela perde a cor. Depois de um tempo ela desbota. E ela precisa de uma nova fotografia. Aí o cliente vai lá de novo contratar a consultoria, pagar um caminhão de dinheiro, esperar X meses para ter novamente um resultado estático. O que nós estamos querendo aqui é criar uma ferramenta dinâmica, rápida, fácil e barata para nossos clientes de uma análise permanente de mercado. Permanente por quê? Porque ela vai ser atualizada automaticamente através desses robôs que nós conversamos, né, que captam dados, né, combinados aos nossos dados proprietários, que também são atualizados periodicamente para a gente promover todas essas vantagens que estão aqui. Então, redução de custos, agilidade, dados atualizados, uma previsão de cenários baseada em análises multivariáveis, bastante ricas e completas. Então, hoje, a gente tem isso materializado numa plataforma. Essa plataforma ela já está sendo utilizada desde o início do ano internamente para nossas análises, mas a gente espera em 2022, a gente vai colocar essa plataforma no mercado, né, para uso comercial, e a gente espera realmente tornar essa análise de mercado, essa estudo de mercado realmente algo muito mais dinâmico, muito mais fácil, mais rápido, mais interessante para o setor florestal. Então, meus caros, era isso que eu tinha para falar. Eu me coloco aqui à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês possam ter. E também estão aqui os meus contatos, e-mail, contatos, redes sociais, para a gente conversar quando vocês assim desejarem. Paulo, eu estou à sua disposição. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela sua palestra. Muito boa essa informação. Também gostei demais. E gostei de saber dessa novidade aí que vocês estão lançando agora, dessa nova empresa, esse novo hub, né, de informações. Já estou sabendo que é uma forma que vocês vão poder atender também pequenos e médios produtores rurais, né, de todo o Brasil. Vai ter uma grande troca de informações. Fala mais um pouquinho disso, que me interessou bastante. Essa é a nossa ideia, sabe, Paulo? Eu gosto de falar que a gente quer ganhar o nosso dinheiro, a gente quer ter nosso sucesso, mas acima e antes disso, nós queremos ser úteis para o setor que nós trabalhamos. Então, para ser úteis para o setor florestal, a gente estuda permanentemente as dores do setor florestal. Uma das grandes dores, que desde que eu comecei a trabalhar nesse setor e me mirei em grandes exemplos, como, por exemplo, o Manuel de Freitas, que está aqui conosco, é a inclusão de pequenos e médios. Então, através do Hub de Desenvolvimento de Tecnologia, a gente quer muito incluir pequenos e médios. A MapForest 4.0, a plataforma, é o primeiro produto do MapForest, mas nós temos outros produtos que estão no forno, né? Não vou dar spoiler aqui, mas eles são justamente voltados à participação mais eficiente, mais efetiva e um retorno financeiro para pequenos e médios produtores. E isso como? Com tecnologia, né? Com digitalização de florestas e com tecnologia. Eu quero completar aqui meu amigo Martim Santos da Costa, que está assistindo a gente lá da Argentina. Meu grande amigo Martim, ele está dizendo aqui, aproveitou bem, ele está assistindo lá, recebeu bem um link de ontem, está assistindo hoje também. O Tiago Henrique, bom dia, 3 Pontos, Minas Gerais. A Sara Balmé, ótima palestra, Marcelo, parabéns. E o Lauro Jorge Prado pergunta: DWS, Data Lakes e Data Stores são usados para coleta e manutenção gerando Data Hub. Não seria necessário que fosse gerido por uma plataforma para o Data Analytics integrados a outros sistemas de gestão? Olha, quem foi o Jorge? Lauro Jorge Prado. Lauro Jorge.
Lauro, essa pergunta você me apertou, porque ela é tão específica, tão técnica, exatamente. Eu preciso do meu time de tecnologia para responder isso. Como eu falei anteriormente, eu sou um engenheiro florestal que está sendo obrigado a esquecer um pouquinho das árvores e estudar tecnologia, programação, outras linguagens que, quando eu pensei em trabalhar com árvores, eu nem sonhei que existia. Então, Lauro, eu te convido para a gente conversar mais tarde sobre isso, debater esse tema junto com o nosso time de tecnologia. Bom, o seu time de tecnologia pode entrar aqui no chat, aqui já respondendo para o Lauro aqui, enquanto a gente continua. E vou lá, o Everton Pereira de Itacoatiara, no Amazonas, dá um alô. O Joilson Santos, como saber se os dados levantados são os corretos? Há o risco de se coletar informações desnecessárias, Marcelo? Com certeza, Paulo. A gente, hoje, como foi já destacado aqui, a gente carece um pouco no Brasil de dados de qualidade. Né? E aí, não é à toa que também uma outra empresa do grupo é a Forest Market, que se propõe, né, é uma empresa global de coleta de dados, se propõe a qualidade, dados de qualidade, né, com uma série de protocolos para garantir que esses dados realmente são dados bem coletados. Então, realmente, antes de você considerar esses dados como uma verdade absoluta, você precisa criar protocolos, né? Por isso que nós temos um sistema de gestão de qualidade acoplado aos dados para a gente entender se isso serve ou não serve para análise. Mais uma pessoa aqui lá da Argentina, Elizabeth Weber, desde Eldorado Misiones. Excelentes las palestras. Graças, Elizabeth. E a Ananda Virgínia Aguiar pergunta: parabéns pela apresentação. Quais são hoje os tipos principais de dados considerados nas análises? Quais são as parcerias que a Index tem firmado para a obtenção desse conjunto de dados? Então, hoje nós temos dados, como a gente falou, dados proprietários, né, que são dados gerados internamente através de algoritmos próprios, e dados de mercado, e aí eu dei exemplos aqui, mas são dezenas de fontes. Então, por exemplo, quando a gente analisa florestas, e florestas plantadas, vamos dar um exemplo aqui no estado de São Paulo, a gente tem dados proprietários de inventário, né, de N empresas, que são cruzados com dados públicos de solo, de precipitação, de topografia, para criar o quê? Para criar uma malha de produtividade que é combinada com a nossa detecção de área plantada e de idade. Aí depois a gente cruza isso com outro grupo de dados públicos, por exemplo, os dados do INCRA, do CIGEF, para determinar de quem são aquelas florestas. Então, nós, sem irmos a campo, a gente consegue já falar a área da floresta, a idade da floresta, a produtividade da floresta e o proprietário daquela floresta. Então, tudo isso sem sair do escritório. Né? É óbvio que quanto mais informação, a gente consegue ir mais longe e acoplar. Mas, Paulo, e aí já fazendo um comentário sobre uma pergunta muito interessante que foi feita por um colega, acho que na palestra do Robson, se eu não me engano, isso não vai gerar desemprego, né? A gente não vai tirar o engenheiro florestal de campo, não. O que a gente está falando aqui é em otimizar o trabalho do profissional florestal. A bota na lama, ela vai ser sempre necessária. O conhecimento técnico do engenheiro florestal vai ser sempre necessário. Agora, trabalho de campo é algo caro. Então, a gente precisa evitar o trabalho desnecessário e ter um conhecimento, um planejamento muito bem feito antes de ir a campo. E é isso que o Big Data nos traz. E aí nós temos as nossas equipes indo a campo muito bem orientadas por análises prévias trazidas do Big Data Analytics. Bom, Marcelo, já estamos adiantados da hora, o Luiz Felipe Arcalá já está na linha lá, já dando tchauzinho, louco para entrar. E eu vou pedir para você, então, fazer as suas considerações finais, Marcelo. Muito bem. Paulo, a grande consideração final que eu faria aqui chama-se disrupção. Então, nós estamos passando num momento, num gargalo do setor florestal, onde o preço de terra está caro, onde a demanda está alta, a gente não sabe para onde vai enfiar mais floresta, aumentar a nossa oferta. Nós precisamos
mais do que nunca, promover o uso intenso de tecnologia. Então, a gente precisa disrupção digital, ou seja, a gente precisa pular para um novo momento, uma nova forma de trabalhar gestão florestal no Brasil, com muito mais tecnologia para garantir, né, o abastecimento das nossas fábricas de forma sustentável, de forma com que a gente continue e cresça enquanto potência florestal no mundo. Obrigado, Marcelo, muito agradecido pela sua palestra, foi excelente. Eu acho que você falou certinho, a sequência de palestras hoje foi excelente mesmo. Eu selecionei, eu não sabia que ia ficar tão boa assim, ficou maravilhosa. E para fechar com chave de ouro mesmo, o Luiz Felipe Alcalá já está na linha. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. E o nosso diretor Guilherme, roda a vinheta aqui, já está entrando lá, está entrando todo mundo aqui. Roda!